E aí galera, aqui é o David, quer aparecer no próximo vídeo, como a galera que tá lá no final desse vídeo? Então responde essa pergunta aqui lá no meu direct no meu Instagram. De qual país misterioso são aquelas pirâmides que ficam lá no deserto? Pessoal, eu tô fazendo muita pergunta fácil, né? Mas eu tenho certeza que você sabe, é pra você me responder e me seguir lá no meu Instagram pra você aparecer no final desse vídeo. Então responde lá e bora pro vídeo. A InSight é uma atual missão espacial estadunidense operada pela NASA, com destino a Marte. A sonda foi lançada no dia 5 de maio de 2018 e desde lá vem nos mandando informações muito importantes sobre o planeta vermelho. A missão tem como objetivo colocar um aterrissador, que mais nada é do que um robô elaborado para estudar a estrutura do planeta. Este estará equipado com um sismógrafo e um medidor de fluxo de calor, para que assim consiga então pesquisar mais sobre a composição não só deste planeta, mas também pesquisar sobre a evolução dos planetas rochosos de nosso sistema solar. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar o que a sonda InSight da NASA descobriu lá em Marte. Enquanto a equipe da NASA trabalha arduamente para conseguir levar a sonda para a superfície de Marte, conforme o pretendido, o altamente sensível sismômetro do dispositivo já permitiu o estudo da estrutura interna do planeta, o que permitiu que os cientistas registrassem vários terremotos de centenas a milhares de quilômetros de ondas sísmicas. Por meio da sonda InSight, os cientistas descobriram que Marte não só está tremendo com mais frequência, mas também mais facilmente do que o esperado. Até agora, mais de 500 pequenos sinais sísmicos ou terremotos foram registrados por essa sonda. O objetivo principal da InSight é medir os terremotos marcianos, os quais a comunidade científica acredita serem causados por atividades subterrâneas sísmicas, ou por objetivos que estejam atingindo a superfície daquele planeta. Além dos pequenos sinais sísmicos, já foram registrados cerca de 30 outros fenômenos maiores, considerados relativamente grandes, com magnitude entre 3 e 4 na escala sísmica. Esses terremotos marcianos ocorrem mais profundamente no subsolo do que a maioria dos outros terremotos, o que significa que, embora eles não fossem tão pequenos, provavelmente seria quase imperceptíveis se ocorressem na superfície daquele planeta, sem análise de um equipamento especial como é o caso dessa sonda, é claro. Bom, 2 terremotos ocorreram perto de uma área chamada Fossa de Cerberus, onde o solo analisado pelo equipamento indica atividade vulcânica nos últimos 10 milhões de anos. Esta atividade sísmica pode ser causada por conta dos restos dessa atividade vulcânica. No entanto, a InSight ainda não descobriu nenhum dos terremotos realmente fortes nesta área. Os terremotos maiores parecem ser menos frequentes do que é esperado pela NASA. Dos cerca de 500 terremotos de pequena magnitude registrados, 250 eram relativamente pequenos, que os cientistas acreditam que os números não estejam completamente fiéis a este fenômeno, já que muitos poderiam passar despercebidos. Além disso, pessoal, se porventura apenas os terremotos pequenos continuem a ser registrados, os cientistas temem que eles possam não ter a sua localização identificada, e muito menos as suas causas. Desde então, o módulo de pouso, como também é chamada a sonda, detectou outros pequenos terremotos que não foram incluídos nestes dados. Terremotos estes que provavelmente estão distribuídos por todo o planeta e têm diferentes funcionamentos. Desde que chegou a Marte, a sonda vem registrando uma média de 2 abalos sísmicos por dia, o que faz os especialistas acreditarem que chegará um momento em que não serão mais detectados nenhum tipo de abalos. Enchentes antigas. Nos últimos 10 milhões de anos, milhares de canais foram criados na superfície de Marte, que cientistas acreditam fortemente serem provenientes da vazão de lava presente neste planeta. Muitos deles aumentaram em razão de abalos sísmicos, os pequenos chamados terremotos. Portanto, não é surpreendente que os cientistas que estão à frente dos estudos de Marte tenham detectado atividade sísmica e sinais de atividade vulcânica nesta área. Assim como estes canais distribuem lava ao redor do planeta, os especialistas acreditam que, se uma vez descoberta água neste planeta, ele também poderá escorrer para estes canais, e assim regar o planeta inteiro com a substância mais importante para nós, os seres humanos, né? É claro, a água. De fato, há não muito tempo atrás, os cientistas descobriram que nas camadas superiores do planeta existem minerais muito próximos à água e que trazem mais esperança sobre uma possível descoberta de água neste planeta. Os campos magnéticos. Há bilhões de anos atrás, Marte possuía um campo magnético, que não existe mais nos dias atuais, mas deixou para trás alguns fantasmas, para que pudéssemos desvendar os seus mistérios. Rochas antigas que estão agora entre os 61 metros de vários quilômetros abaixo do planeta foram uma das descobertas da InSight. A sonda, que está equipada com um magnetômetro, foi o primeiro a detectar os sinais magnéticos na superfície do planeta vermelho.
O planeta não tem um campo magnético constante como o nosso aqui da Terra, embora esse fosse provavelmente o caso há bilhões de anos atrás. Em vez disso, Marte possui pequenas faixas de campos magnéticos indicados por rochas, que mantiveram sua magnetização ao longo dos milênios. Alguns desses campos foram medidos a partir de satélites, mas com o magnetômetro equipado na InSight, os pesquisadores puderam então perceber a existência de um campo estável. Isso mesmo, que é cerca de 10 vezes mais forte do que o previsto pelas observações de satélite. Essa é uma descoberta incrível, pessoal. Isso significa que o campo não é mantido apenas pelas rochas magnéticas na superfície, mas também por alguma fonte de magnetismo que está abaixo da superfície do planeta, que se acredita também serem as rochas. Ventos marcianos. A InSight combina os dados que colhe com as informações que sabe da sismologia e geologia daquele planeta, para entender aí as camadas magnetizadas. Até agora, a sonda InSight detectou aí mais de 10 mil vórtices giratórios que passam por seus sensores de pressão, mas não tirou aí uma única imagem de uma tempestade de poeira. Dá pra acreditar, cara? Isso é muito surpreendente, pessoal, porque os redemoinhos simplesmente não são fortes o suficiente para transportar muita poeira e vento assim como existe aqui na Terra. A InSight mede a velocidade dos ventos, sua direção e a pressão do ar quase continuamente, fornecendo assim mais dados do que as missões pousadas anteriormente. Os sensores de fragmentos da espaçonave detectaram milhares de redemoinhos passando, também conhecido como tempestades de poeira, quando pegam areia e se tornam mais visíveis. E olha só que interessante, pessoal, este local tem mais redemoinhos do que qualquer outro lugar onde os sensores de fratura foram colocados para trabalhadores no espaço inteiro, isso mesmo, o que faz esses redemoinhos de tempestades de poeira marciana perfeitos aí para a exploração sísmica da subsuperfície. Os cientistas estão realmente fascinados por conta dos sinais que mudam ao longo do tempo, já que as medições variam do dia para a noite e ainda tendem a pulsar em torno da meia-noite. Teorias ainda estão sendo apresentadas sobre o que causam essas mudanças, viu? Mas há uma possibilidade de que eles estejam relacionados aí com o vento solar, interagindo com a atmosfera de Marte. Marte estaria aí coberto com mais redemoinhos do que os cientistas pensavam, todos em função desta poeira solar. Esses primeiros dados são apenas um começo, e se levarmos em consideração que um ano em Marte é bem diferente do que um ano aqui na Terra, por ter quase o dobro de dias, podemos ficar bem esperançosos, já que em breve, em tempos marcianos, é claro, teremos notícias sobre mais descobertas incríveis neste planeta tão misterioso. A nuvem misteriosa em Marte. Bom, pessoal, uma nuvem alongada tem aparecido repetidamente aí no céu de Marte há muitos anos. Formada por água congelada, a Arcea Mons Elongate Cloud está localizada acima do vulcão Arcea Mons, como sugere o próprio nome, e se estende até o Olympus Mons, a montanha mais alta do sistema solar. O que é curioso é que ela aparece e desaparece diariamente por cerca de 80 dias durante o solstício na região sul do planeta vermelho. Até então, era um desafio para os cientistas estudar o fenômeno devido à atmosfera inconstante de Marte e as dificuldades de observá-lo daquela órbita. A boa notícia é que o orbitador Mars Express da Agência Espacial Europeia, ou simplesmente ESA, finalmente conseguiu um olhar mais detalhado dessa nuvem misteriosa, utilizando aí a sua câmera de monitoramento visual. Recentemente, a ferramenta ganhou um novo propósito: rastrear nuvens, tempestades de poeira, mudanças nas calotas polares de gelo e outros fenômenos do planeta vermelho. De acordo com o estudo, a nuvem mede cerca de 1.800 km de comprimento e 150 km de largura. Ela é classificada como uma nuvem orográfica, ou seja, ela se forma quando há uma corrente de ar e é empurrada para cima ao passar por elevações na sua superfície, como a Arcea Mons. A nuvem se forma antes de nascer o Sol e se expande por 2 horas e meia a uma velocidade de 600 km por hora. Ao atingir a sua dimensão máxima, ela se desprende do local de formação, se estica um pouco mais e, enfim, evapora no fim da manhã. Novas luas em Saturno. Júpiter era o planeta com a maior quantidade de satélites naturais conhecidos no nosso sistema solar. Ele era, pessoal, pois em 2019 descobriram 20 novas luas em Saturno, o atual recordista do nosso quintal espacial. A descoberta foi feita por pesquisadores da Carnegie Institution for Science, lá nos Estados Unidos, juntamente aí com cientistas da Universidade da Califórnia e Universidade do Havaí, usando o telescópio Subaru, também lá do Havaí. Atualmente, Saturno então possui 82 luas ao seu redor, 3 a mais do que conhecemos em Júpiter. Todas as 20 novas luas são bem pequenas, medindo cerca de 5 km de diâmetro apenas, cada uma. E 17 delas têm órbitas retrógradas, movendo-se ao redor do planeta na direção oposta à rotação do próprio planeta. Raios X.
Pela primeira vez, a NASA detectou raio-x em Urano, conforme divulgado pela Agência Espacial Norte-Americana. A descoberta foi feita por meio do Observatório de Raios-X Chandra, em órbita com a Terra, e os resultados estão no jornal científico JPR Space Physics. No primeiro avistamento, houve uma detecção clara de raio-x. No segundo episódio, 15 anos depois, um possível surto ainda maior desses raios, de acordo com um comunicado. Os cientistas acreditam que observar os raios-x em Urano pode ajudar a entender melhor o planeta e os seus mistérios. O objeto de estudo tem 4 vezes o diâmetro da nossa Terra e gira de lado, o que diferencia aí dos demais planetas do nosso sistema solar. O mais próximo que chegamos dele foi pela nave Voyager 2, a primeira a voar pelo gigante gelado em 1986. Hoje, astrônomos contam apenas com tecnologias de telescópios, como o Chandra e o telescópio espacial Hubble, e em breve aí o nosso James Webb, que está próximo do seu lançamento, tá? Os raios-x de Urano, de acordo com os cientistas, são resultados da interferência do Sol. Acontece que tanto Júpiter quanto Saturno espalham a luz da radiação X emitida pela estrela do sistema solar. Tal processo também ocorre com a atmosfera aqui do nosso planeta Terra, que dissemina aí luminosidade solar. Os experts inicialmente achavam que a maioria dos raios-x detectados lá em Urano também fossem de dispersão. Eles suspeitam que o próprio gigante gelado esteja produzindo a radiação dos seus anéis, assim como faz o próprio Saturno. Urano é cercado por partículas carregadas, como elétrons e também prótons. Se essas partículas se chocarem com os anéis, isso pode fazer com que eles brilhem e liberem aí os seus raios-x. Mas há chances também de que esses raios venham de auroras que ocorrem no planeta, um fenômeno já observado por lá, ainda que com outros comprimentos de onda. As auroras em Urano ocorrem a partir de um mecanismo parecido com os shows de luz aqui na nossa Terra, nos quais as partículas de alta energia interagem com a atmosfera. No caso do gigante, como seu eixo de rotação é meio inclinado, pessoal, seu campo magnético também se inclina e se desloca do centro do planeta. Isso pode deixar as auroras bem mais complexas e variáveis, segundo a NASA. A agência espacial espera que entender os raios-x de Urano também possa explicar como funcionam essas auroras, além de fornecer pistas para outros objetos que emitem essa radiação, como buracos negros em crescimento e estrelas de nêutrons. Então galera, esse foi mais um vídeo aqui do canal pra você. Você tá lembrando da pergunta lá do começo? Eu vou lembrar pra você aqui. Qual o nome daquele lugar que ficam aquelas pirâmides naquele deserto? Eu já dei até uma pista. Essa eu tenho certeza também que você sabe, então responde lá no meu Instagram pra você aparecer aqui nos próximos vídeos do canal. Não sei se é esse lado ou se é esse lado, mas enfim, responde aí pra você aparecer aqui, beleza? Ó, deixa o like, fortalece aí com o crescimento do canal, pessoal, é muito importante, pessoal, vocês não têm noção como um like é importante aqui. Cada like que você deixa é mais uma pessoa que pode assistir esse tipo de conteúdo que é ricamente rico em conhecimento. É isso, é simplesmente isso. Beleza? Não se esquece também de se inscrever se ainda não é inscrito e até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso.